A você que acompanha a Canção Nova, seja muito bem-vindo. Um bom começo de tarde para você. Agora, 1 da tarde, 4 minutos. Estamos ao vivo diretamente de Brasília, sempre trazendo coisas boas, sempre trazendo novidades e, sobretudo agora, nesse tempo, começamos agora há poucas horas, a estação da primavera, é a época de novos acontecimentos, de renovação, a época que a gente tem sempre boas notícias, boas novas em geral. Então, bem-vinda à primavera aqui para nós no Hemisfério Sul, lá no Hemisfério Norte, começando o outono. E este programa também se caracterizou por nos apresentar boas novas, boas notícias. É isso que a gente, mais uma vez, vai fazer aqui neste boletim das terças-feiras, que surgiu no começo do ano com essa pandemia. Aqui se tornou um ponto de encontro de grandes realizações, quando o coração humano transborda de amor. Hoje nós vamos conhecer uma obra belíssima, a Missão Belém, que leva esperança àqueles que mais precisam. Olha, em quase 15 anos de dedicação aos pobres, atendeu mais de 60 mil pessoas em situação de rua. Doentes, idosos, abandonados nas calçadas, debaixo das pontes, meninos de rua, irmãos de rua, dependentes químicos. A Missão Belém, ela tem um centro de acolhida no Haiti, ela tem casas em 3 países e aqui no Brasil nós vamos conversar agora com o iniciador deste trabalho que já está conosco diretamente de São Paulo. Eu quero cumprimentar aqui e já dar boa tarde também ao padre Gian Pietro Carraro, que é da Arquidiocese de São Paulo, um italiano de nascimento. Padre Gian Piero, boa tarde, a sua bênção. Boa tarde, Ronaldo, boa tarde a todos que estão assistindo este programa da Canção Nova. É uma alegria estar com vocês esta tarde. A Missão Belém hoje aqui é o foco deste programa, padre, de modo muito particular, aquilo que Deus lhe chamou a fazer com esse time de consagrados que o senhor tem aí com o Senhor. O que é essa missão? Como é que ela é composta? Por favor, nos conte. Sim. A Missão Belém é uma nova comunidade que surgiu na Arquidiocese de São Paulo no ano 2005. O objetivo da Missão Belém é reviver o milagre de Belém. Isso que vocês estão vendo atrás de mim no ícone da Sagrada Família de Belém. Na Gruta de Belém existia José, Maria, o menino Jesus. Jesus nasceu pobre no meio dos pobres. E nós queremos ser esta família acolhedora para os pobres das ruas, sobretudo aqui no Brasil, mas também em todos os pobres, para todos os pobres que Deus nos faça encontrar. Por exemplo, no Haiti tem uma realidade de miséria diferente que do Brasil, porém realmente o nosso chamado é também para estas pessoas. E assim também na Itália, com o povo de rua da Itália. Eu vou agora pedir ao nosso povo que nos acompanha de casa para que assista agora uma demonstração, padre, do trabalho cotidiano de vocês. E de modo muito particular, foi uma noite bem especial que o senhor conduziu com os consagrados da Missão Belém, aí nas ruas de São Paulo. Então, nós que estamos em casa agora vamos acompanhar. É uma apresentação inicial do trabalho da Missão Belém. Presta atenção, meu irmão. Este é um momento especial. A gente vai passar no meio deles, ou ao lado deles. Nós vamos oferecer uma vida nova para eles. Não tenha medo. Nestes anos, milhares de pessoas saíram daqui e vieram para a Missão Belém. Milhares, não centenas. E muitos, quase que metade, conseguiram um resgate e uma vida nova. Hoje você vai visitar o irmão, vai visitar, vai levar o carinho de Deus, o toque de Deus. Tenha esta fé. Acho que aqui é o símbolo
da morte. Aqui o símbolo do fracasso. Quando a gente passa, daqui a um pouco, possa ser uma onda do Espírito Santo. Não tenha medo de passar com o Santíssimo no meio do fluxo, porque Jesus é o bom pastor que vai descer morro abaixo e enfiar a mão nos espinheiros para arrancar a sua ovelha perdida. Nós vamos pedir com força a presença de Deus aqui. Irmãos, este momento santo em que Deus te chama, Deus te ama e você não merece esta pedra maldita. Venha com Deus, Ele está aqui por você, para te chamar. Deus te ama e Ele quer você. Aqueles que aceitam logo vêm para nossas pequenas casas, residências familiares privadas, onde um irmão de rua, resgatado há mais tempo, representa o pai da família, e todos se empenham em viver como irmãos, segundo o convite do Santo Evangelho. Nada se paga para fazer parte dessa família de Deus. Em qualquer momento, cada um está livre de tomar um outro caminho. Mas a experiência feita é tão profunda que impede de voltar para o buraco de onde cada um saiu. Trata-se de pequenas famílias de oração e vivência evangélica, famílias privadas e particulares. Padre Jean Pietro, eu tenho muitas perguntas e já quero começar pelo fim agora de tudo que vi. Essas pessoas que estavam ali agora, trabalhando, sendo acolhidas, com uma semelhança de humanos, eram aqueles que estavam na Cracolândia, naquelas ruas ali de São Paulo? Sim, sim. Seguramente vários deles são aqueles que nós vimos nas ruas, porque a acolhida na Missão Belém, ela prevê 6 meses de restauração. Esta é a palavra que nós usamos, uma restauração a nível espiritual, que também se torna uma cura dos vícios das drogas, das doenças típicas das ruas. Porém, depois desses 6 meses, se conclui a caminhada e a pessoa pode decidir de ficar na Missão Belém, como também pode decidir de sair. De fato, 99% retoma a sua vida social, a sua inserção no mundo, porém tem uma parte que permanece e estes que permanecem sustentam as casas de acolhida. Hoje a missão acolhe 2.200 pessoas aqui no Brasil, e isso é graças aos irmãos que antes estavam na rua e hoje coordenam, são responsáveis, são os pais destas casas. Eu vi aqui pelos números que inclusive falei no começo, pelos cálculos de vocês, mais de 60 mil pessoas já passaram por esse processo. Hoje, quantos vocês são ao todo e quantos ficaram, inclusive, se tornaram consagrados aí com vocês? Sim, os números são interessantes, mas mais interessante ainda é a graça de Deus que age nos corações de todos. Então, nós temos registros, a partir do ano 2013, registros confiáveis, que dizem que passaram na missão 62 mil pessoas. Porém, a Missão Belém começou no ano 2005,
então é claro que são muito mais. Hoje, aqui em São Paulo, temos 160 casas de acolhida que são chefiadas, conduzidas por irmãos que estavam nas ruas, claramente. E hoje restaurados. Claramente restaurados, sim, plenamente restaurados, senão não conseguiriam ajudar os outros. Uhum. E decidiram ficar com a gente. Não é uma consagração no sentido estrito da palavra, mas é uma total entrega para poder ajudar, porque eles vivem, são os pais da família, não é um trabalho de 8 horas, mas é algo contínuo. Eles acolhem dentro da casa deles, que é oferecida, disponibilizada pela missão, acolhem mais ou menos 10, 12 irmãos de rua. E assim é a nossa caminhada. Depois, também faz parte da Missão Belém um certo grupo de consagrados, jovens, que fazem os votos, e que o nosso cardeal de São Paulo normalmente presencia esta celebração dos votos, são cerca de 40, e mais 20 estão em formação, e assim estamos caminhando. Depois tem uma outra realidade, que são os grupos de evangelização. Além deste mundo da rua, tem os grupos de evangelização. Aqui no Brasil são 37, que recolhem mais de 1.000 pessoas, que são como que os raios desta grande roda. O centro da roda são os pobres, e estes irmãos dos grupos de evangelização são como grandes raios que permite a roda girar e espalha a espiritualidade para os ambientes onde eles estão. Padre, em que medida, com que frequência o senhor e também os membros da comunidade fazem aquele trabalho que a gente viu agora há pouco aí nas ruas de São Paulo? Eu vi o senhor com o Santíssimo e dizendo, irmão, deixa essa pedra maldita. Imagino se referindo ao crack, não é? Que derruba, sim, que destrói a vida. Com que frequência vocês fazem aquele trabalho de ir ali às ruas e chamá-los para dar uma casa e uma família? Sim. Em primeiro lugar, tudo começou no ano 2005. Os iniciadores da Missão Belém somos eu, a irmã Cacilda e mais um grupo de jovens que começamos juntos de uma forma muito pequena. Tinha só uma casa de acolhida e um barraco, 2 barracos em que morávamos os homens e as mulheres. E naquele tempo, realmente, a nossa vida era praticamente uma vida de rua. Depois, os irmãos começaram a chegar nas nossas casas e isso nos obrigou também a cuidar das casas. Porém, eu posso te responder dessa forma: praticamente todos os dias, algumas pessoas da Missão Belém estão nas ruas para encontrar os irmãos, exatamente na Praça da Sé, no pátio do colégio, Anhangabaú, Cracolândia, como é chamada, todos os dias. Depois tem alguns dias da semana em particular que acontecem missões, então grupos de 20, 30 pessoas, inclusive uma como acabou ontem à noite, e frequentemente durante estas missões acontecem as missas. Na Cracolândia, o Padre Júlio celebrou domingo, por exemplo, na Júlio Prestes, e acontece também de fazer as vigílias que vocês viram, acontecem à meia-noite, tem a celebração da missa, depois a procissão com o Santíssimo Sacramento, com todos os cuidados, esta missão que atravessa o fluxo e que é levar a presença viva de Jesus, deste bom pastor que arranca no sentido que salva, arranca da boca do inimigo estas ovelhas desgarradas. E assim, depois dessa procissão, normalmente 20 ou 30 se juntam a nós para ser acolhidos nas nossas casas. Que maravilha! Porém, também aqueles que ficam conhecem a missão e de repente vêm espontaneamente. Nós temos um prédio na Praça da Sé que acolhe continuamente, todos os dias, 30 pessoas da rua que espontaneamente pedem ajuda. Eu vou fazer o seguinte, o senhor falou em prédio, a gente tem aqui agora também um VT de um prédio que vocês ganharam. Imagina um grande presente para acolher mais ainda, comportar mais ainda essas pessoas ali de rua. Vamos acompanhar. Este prédio foi uma surpresa, ele pertence à Terceira Ordem do Carmo e foi colocado à disposição
com termo de comodato da Missão Belém para a acolhida do povo de rua do centro de São Paulo e também da cidade de São Paulo. O objetivo é acolher semanalmente cerca de 80 a 100 pessoas que chegarão aqui e receberão os cuidados básicos, então banho, roupa, ver como é que é a saúde, o descanso, a comida, o alimento. E depois desses 3 dias nós oferecemos a eles a possibilidade de ir para os nossos centros, sítios de acolhida no interior. Em cada andar deste prédio seria uma casa família. Teria uma pessoa que teve experiência de rua, se restaurou com a gente, agora está bem, que seria como o chefe da família, o pai da família, depois outros 2 ou 3 que o ajudam e acolhem 9, 10 pessoas de rua e fazem o que é necessário para que eles possam se sentir bem. Fiquei aqui observando a transformação do prédio e fiquei imaginando a transformação das vidas, como se assemelham esses processos de transformação. Padre Gianpietro, quantas pessoas dá para acolher nesse prédio novo aí agora? Como foi falado no serviço, este prédio acolhe cerca de 100 pessoas por semana fixa, mas que frequentam o prédio, que tentam pelo menos entrar, são 150. Depois, se alguém vai somente para tomar um banho, apesar que o prédio não é para isso, porém, tomar um banho, tomar um alimento, receber alguns cuidados, o prédio acolhe estavelmente 80 por semana e estes fazem uma experiência 80, 100 por semana e conhecem a Missão Belém e decidem ir para as nossas casas de acolhida no interior. O prédio não é uma moradia fixa, ele acolhe por 3 dias, 7 dias é um e depois... acolhimento transitório. Sim, exatamente. Ô padre, qual tem sido... Imagino que vocês ouvem isso todos os dias, mas relate para nós, por exemplo, alguns feedbacks, algumas respostas dessas pessoas, como elas reagem quando têm a vida transformada desse jeito. Hoje eu posso te dar este testemunho. Quando a gente caminha pela rua de São Paulo para algum compromisso, com a ajuda devemos ir para alguma missa, alguma coisa, então vamos a pé na calçada. É quase impossível não encontrar uma pessoa que fala: Missão Belém, eu me restaurei na Missão Belém. Ele anda bem arrumadinho, terno, gravata, alguns, outros assim, mais normais, mas é uma alegria encontrar estas pessoas. Claramente a gente não se lembra de todo mundo, são 60 mil que passaram. Assim, pelos nossos cálculos, pelas ligações que fizemos para as famílias, são cerca de metade que conseguem vencer e superar as drogas, sair da rua e ter uma vida social considerada normal, trabalho, casa, família. Isso é muito bonito. E também extraordinário. Nós vamos conhecer um desses relatos agora. Vamos conhecer a história do Wesley, contada por ele mesmo. Quando eu tinha 10 anos, foi o meu primeiro contato com as drogas, assim, né? Foi quando eu comecei a beber, porque lá os meus tios tinham o costume de jogar bola no final da tarde e depois se reuniam com violão para tocar um violão e tomar umas pingas ali, né? E eu ficava por perto com meu primo.
E aí meu tio de vez em quando me dava uma pinguinha e tal, eu tomava, depois pedia até para me morder casca de laranja, para não ficar com bafo, minha tia não me pegar, né? Então, foi aí o meu primeiro contato. Isso, a princípio, era por querer experimentar alegria, por querer participar dos torneios que eu ia, das festas, para me sentir incluso, assim, né? Eu fui crescendo, fui tomando consciência da minha vida, da minha condição, aí fui vendo que minha família não era uma família normal, eu não tinha uma mãe, não tinha um pai, todas essas coisas, assim, eu me sentia abandonado pelos dois, assim, então tudo isso foi criando uma revolta no meu coração. Quando eu tinha de 15 para 16 anos, minha mãe já morava aqui em São Paulo, ela tinha separado o primeiro casamento, já estava no segundo casamento. Aí eu decidi vir morar em São Paulo com ela. E foi decepcionante, né? Porque cheguei aqui, minha mãe tinha um casamento, eu tinha que entrar na família, eu tinha que entrar no meio dos dois ali, era uma coisa meio que um invasor, porque minha mãe me via como uma ameaça, né? Então eu ficava meio que de canto, não me sentia acolhido pela minha mãe. Então isso foi muito doloroso para mim, foi mais uma decepção que só aumentou em minha revolta. Foi quando eu tive o meu primeiro contato primeiro com a maconha, né, e depois com a cocaína. Cheguei no ponto assim de me sentir num ciclo de morte, assim, que eu não via saída, assim, não conseguia, tinha vários sonhos, vários desejos e não conseguia realizar. E a única certeza que vinha forte no meu coração, eu falava, olha, eu preciso parar com isso, eu preciso sair disso. Mas sozinho eu não consigo, essa a sensação que eu tinha. Eu precisava pedir ajuda, né? Não sabia muito bem como, mas eu precisava pedir ajuda, precisava sair daquela situação, precisava sair daquele ciclo, né? E logo em seguida eu chamei a minha tia em casa, né, que conhecia a Missão Belém, e pedi ajuda para ela. O fato de eu chegar na Missão Belém, dentro da casa de acolhida, ver que os irmãos vinham da Cracolândia, só pelo simples fato deles pararem de usar o crack, isso já ficou forte para mim. Tipo, o irmão chega, eles tiravam a roupa e davam pro irmão. Até mesmo para mim, assim, né, como eles me acolheram. Então isso tudo foi gerando no meu coração essa certeza da existência de Deus e o poder do amor. A partir dessas experiências, senti no meu coração e foi discernido também com o formador e meu diretor de ir adiante e vir para o postulantado. E aqui estou eu, no primeiro ano de postulantado, segundo semestre de filosofia, agora a gente está estudando nesse ano, e aqui disposto a fazer a vontade de Deus. Vivi a minha vida até aqui, querendo ser pro mundo um destaque, até que um dia bem na minha frente vi o amor curar o crack e eu vi na minha frente um milagre acontecer, olhar sedento por morna, ser vontade de viver, que audácia minha, querer viver sem Deus, e até vida que tenho, foi Ele que me deu, se eu vivo, porque Ele quer, e se eu penso, canto ou choro, porque Ele quer, e se respiro, porque Ele quer, e se eu penso, canto ou choro, porque Ele quer. É cada história que comove, que toca profundamente a cada um de nós. Padre Gianpietro, em quantos países do mundo, em quais localidades vocês estão? Por favor, enfatize para a gente. Sim, a Missão Belém começou no ano 2010 no Haiti, cuidando dos pobres de uma região chamada Ouaf-Jeremie, que está na extrema periferia de Porto Príncipe, da capital do Haiti. Lá temos um centro que acolhe 2.000 crianças todo dia, e temos uma enfermaria também que cuida de 100 crianças de maneira muito especial. Depois, aqui no Brasil, estamos em São Paulo, em Belém do Pará, com atividade com o povo de rua. Na Itália, também tem uma pequena comunidade que acolhe cerca de 40 irmãos de rua da região de Roma, Nápoles, Milão, Veneza. E, sobretudo, tem um trabalho com os grupos de evangelização também na Itália, que são cerca de 30. Assim, estamos movendo os primeiros passos. E vocês, os membros da Missão Belém, são quantos no mundo? Como eu disse, membros, se você entende, todos os consagrados, como eu disse, são cerca de 40, mais 20 em formação. Os irmãos das casas de acolhida que permitem esta roda girar são cerca de 200. Sim. E depois tem os acolhidos, que são cerca de 5.000, então... Que maravilha. Ô padre, e tudo isso precisa da ajuda das pessoas para se manter, naturalmente. A providência divina se manifesta através de pessoas.
como é que as pessoas podem encontrar a Missão Belém para ajudar nessas tantas casas que vocês têm. Só aí em São Paulo, como o senhor falou, 60. Esse prédio aí que precisa de apoio de todas as formas. Como ajudar vocês? Sim, em São Paulo as casas são 160. 160. Em Belém do Pará são mais de 20. Depois considero Haiti como uma missão que é difícil calcular como casas. Bom, se uma pessoa quer ajudar, quer entrar nesta roda, fazer parte desta roda, é suficiente abrir o site missãobelém.org e lá encontra todos os contatos, os dados, conversa com Caio e vai ter a resposta. Olha, aqui, eu estou aqui com os seguintes endereços, olha, missãobelém.org ou missãobelém.org/doação. Você entrando em missãobelém.org vai encontrar ali a missão toda, todas as informações, como ajudar. Existem as contas bancárias e existem uma porção de outras riquezas e postagens da missão neste endereço eletrônico aqui, missãobelém.org. Eu quero agradecer muito a sua presença, Padre Jean Pietro, e parabenizá-lo por este trabalho espetacular, que é um testemunho para nós todos como igreja. Sempre a gente percebe ali algumas reportagens de televisão mostrando esse trabalho de vocês aí, sobretudo na Grande São Paulo, que chama muito atenção por ser aí São Paulo, e a gente sempre fica encantado com esse testemunho e com essa entrega de vida. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho e obrigado também por nos acolher. Obrigado a todos vocês, um grande abraço a todos os ouvintes e a vocês todos. E a gente termina aqui agora agradecendo a Deus por tantos resgatados, tantas pessoas que ganharam uma vida nova, uma família, através da Missão Belém. Obrigado mais uma vez, Padre Jean Pietro. Um abraço. Olha, e a você que esteve conosco até agora também, como é bom a gente ter esses momentos assim para perceber que a ação de Deus não para e que Deus tem sempre um desejo muito grande de confiar a nós esse trabalho maravilhoso de salvar almas, de salvar vidas, de quem quer que seja. Você viu o trabalho da Missão Belém? Grande abraço a você, continue com a programação da Canção Nova. Até semana que vem, se Deus quiser.